Boa noite, sejam bem-vindos a todos. É com muita alegria, muita satisfação que a gente abre hoje a banca de apresentação do nível um da Tamires. Espera aí que eu fiquei olhando aqui o Zoom e eu não peguei aqui o título direitinho. Deixa eu abrir de novo, espera aí. Espera aí, vou começar de novo. Deixa eu pegar direitinho. Pronto. Então, é com muita alegria, assim, hoje estou aqui também como coordenadora do nível um, então eu acompanhei a trajetória da Tamires até antes, né, de começar o nível um, quando a gente se conheceu no curso de capacitação, né, que a gente fez de psicodrama e saúde mental. Então, com muita alegria eu recebo abro esse momento aqui de conclusão de curso. Então, a gente vai fazer pelos ritos, né, de uma apresentação de banca. Vou falar um pouco aqui para vocês como vai ser, tá? Então, abro aqui a mesa, passo a bola para a Delsa, para ela abrir aqui a banca. A Tamires vai apresentar o trabalho dela para a gente acompanhar. Aí a nossa convidada, Camila Soares, ela vai fazer o primeiro momento, né, de arguição, depois a gente abre para as respostas da Tamires. Aí eu entro também como a banca, porque eu também estou nesse duplo papel da banca. E aí a Tamires faz os comentários e aí a Delsa fecha e também abre a pergunta dos comentários da plateia. Tá bom? É, então, abrindo oficialmente, né, o trabalho da Tamires se chama A Linha Porosa entre Limite e Violência. Então, a Delsa, passo para você agora. Bom, então, boa noite. Eu compartilho junto com a Deise da satisfação, alegria. É a primeira aluna dessa turma a apresentar a sua monografia para a obtenção do título de psicodramatista nível um, no foco psicoterapêutico, né, que eu tive o prazer de ser orientadora. E tem como banca a Camila e a Deise, e o título é A Linha Porosa entre Limite e Violência, um trabalho que foi gestado há bastante tempo, né? E que a Tamires foi trabalhando e desenvolvendo ao longo acho que mais de ano, né? De algum tempo, sempre aprofundando, e que vocês vão ter o prazer de ver agora, né? E acompanhá-la nessa trajetória de reflexões sobre a questão do limite entre violência, né, entre limite e violência, e como ela usou todo o repertório do aprendizado dela de psicodrama nas intervenções que ela fez nesse grupo que ela trabalhou numa unidade do SUS. Então, vou passar agora a palavra para ela, que vai fazer a apresentação, e depois a gente vai ter a fala da banca, e depois a gente abre para a plateia também fazer comentários, perguntas, etc. Bola está com você. Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Eu vou compartilhar, tá bom, a tela, para me dar um respaldo até. Tá apresentando, gente? Tá, né? Uhum, tá. Sim. Então, gente, essa apresentação da monografia, né, para titulação de psicodramatista nível um foco psicoterapêutico. O nome do meu trabalho é Linha Porosa entre Limite e Violência. É a minha orientadora Delsa, a banca examinadora interna é a Deise e a externa é a Camila. Então, agradeço muito por vocês estarem junto comigo nessa caminhada e de muito aprendizado. O conteúdo que eu vou apresentar hoje
é introdução, justificativa, fundamentação teórica, metodológica e apresentação da prática, discussões e conclusão. Primeiramente, quem sou eu? Eu sou Tamires, tenho 37 anos, tenho 2 filhos, fiz o curso de capacitação durante a Covid, enquanto eu atuava na UBS, e depois eu entrei no nível 1 na formação da SOPSP. Atuei por 6 anos no Sistema Único de Saúde, em UBSs, majoritariamente. O contexto social que eu escrevi, né, que eu vivenciei esse trabalho, foi um cenário pós-Covid em que as UBSs ainda tinham muita demanda de pessoas enlutadas. E logo depois disso, em 2023, teve atentado nas escolas públicas em São Paulo. A cena trágica foi a que teve, né, em março de 2023, um aluno de 13 anos, que esfaqueou a professora Elizabeth Terreiro, e ela veio a óbito. E também o coletivo todo desses alunos ficaram muito sensibilizados com essa tragédia do coletivo. E a temática que eu irei aprofundar é o efeito dessa violência num grupo a partir da socionomia e da metodologia do psicodrama. E com isso eu vou me pautar com as teorias morenianas e pós-moreniana, que é Bustos e Menninger. Então, justificativa, né? O porquê de escrever essa monografia, esse texto. A violência ainda é um lugar, uma temática muito desafiadora em todos os coletivos, né? É um lugar que não é bem digesta, né? Toda vez que a gente fala de violência, a gente tem um incômodo. E existe um paradoxo que historiadores colocam também, de como é destruição e criação, né? A violência tem essa dualidade. E até nas histórias antigas, que tinham shows de a política como circo, né? Que se assistia os gladiadores a ver sangue. Então, ao mesmo tempo que a violência é tão antiga, sugere que existe um prazer em ver isso. E aí a história do Brasil, né, que a gente é permeado por várias camadas de violência, desde, né, da invasão das terras indígenas, a morte e os costumes da cultura indígena, e a ditadura do Brasil, que também ainda tem mascarado nas ruas, né, do nosso Brasil, nome de ditadores. E o quanto que isso vai fazendo com que a gente banalize os atos de violência, desde os mais escrachados, como a ditadura, até coisas mais singelas, né? Como o espaço escolar é um espaço menor, né? Eu fui tentando trazer a parte histórica, né? Do macro, do antigo, até afunilar, até chegar na escola. Então, a escola também, ela não está isenta dessa vivência de violência, né? Ela também é permeada por essa cultura de violência, dessa banalização, desse lugar que os coletivos e grupos, eles juntos acabam transmitindo isso. E no trabalho, eu vou juntar as duas temáticas, porque existem poucos trabalhos que juntam socionomia e violência, né? Com a metodologia do psicodrama. Para a fundamentação teórica, basicamente usei os 3 autores, né? Moreno, com a matriz de identidade, que eu escrevo um pouco, né, sobre a matriz de identidade, a teoria de papéis e a Telle. E Moreno, ele traz o conceito de Telle muito forte, né, que é a relação entre dois, né? Não é uma relação de uma direção só, é uma relação de via dupla, de você se sentir afetado com o discurso, com a fala de quem você ouve. E aí tem um conceito de transferência que Moreno ele traz, mas ele não foca tanto na transferência. Ele se debruça muito mais na tele do que na transferência. E a transferência equivalia ao embotamento ou ausência do fator tele.
Então, esse conceito de transferência aqui para a psicanálise é de um outro lugar, né, que é importante ter. Para Moreno, ele traz que ele atrapalha o processo terapêutico, né? A transferência, ela traz sentimentos que não traz espontaneidade, traz mais ansiedade e não o processo terapêutico demora para ser feito por conta da transferência. E os pós-morenianos, o Bustos e Merenguer, o Bustos ele pega, né, a teoria de papéis e elabora a teoria dos clusters, que eu também escrevo um pouco sobre elas, né? E a transferência também, ele escreve um pouco mais, né, sobre a transferência. E aí eu pus um recorte, né, do que seria a transferência para o Bustos, né? Na transferência, a espontaneidade não se faz presente, porque cada um está em diálogo com suas figuras internas e não com o outro. Então, esse conceito depois vai aparecer e vai me ajudar a pensar um pouquinho lá para frente, né? O caso em si. O Merenguer, ele traz que ele vai juntar um pouquinho, né? A questão da... Ele tem um artigo muito bom que ele escreve sobre Cidade de Deus, né? O filme Cidade de Deus, com os olhos da socionomia e com os conceitos de transferência e teoria de clusters. Então, ele faz uma junção muito bacana. E aí ele tem esse trechinho. A violência se justifica como um projeto fundante ao avesso. Como não houve criação, o indivíduo viola o vazio de sua desgraça. Como não foi visto, destrói tudo que não lhe vê. Como não foi amado, odeia tudo que foi negado. E como isso se apresenta nas relações e nos vínculos. Então, são os três principais que eu vou utilizar, eles três. A fundamentação teórica, né? Metodologia qualitativa, de cocriação, de estar junto, de perceber a realidade social. O indivíduo é um reflexo da nossa sociedade, né? E da minha relação que eu estabeleci com eles e deles entre eles, porque foi um grupo, né? Então, a relação entre os integrantes e deles comigo. E a busca da interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. E o recorte, né, desse trabalho se deu em março de 2023, na Escola Tomásia Montoro, em que teve esse episódio do falecimento da professora, por um aluno de 13 anos. A consequência disso foi que a escola fechou por 2 semanas e teve sua reabertura convocando profissionais de saúde mental e do CRAVE, que é o Centro de Referência e Apoio à Vítima, que é um núcleo muito bem consolidado, que atuou também no atentado de Suzano. E a organização que eu, no papel profissional de psicóloga da UBS, eu tive que criar uma organização interna para acolher essas vítimas, esses alunos. Então, a estratégia foi criar um grupo aberto com acolhimento psicológico e psiquiátrico, porque eu fiz um grupo junto com a psiquiatra no posto, para esse público, não só alunos, como familiares. E ocorreu todas as quartas-feiras, das 10 ao meio-dia, durante 5 meses. E os métodos e as técnicas utilizadas foi o psicodrama. E mais um detalhe foi que era rodiziado. Então, uma semana eram os alunos, outra semana os responsáveis, e na terceira semana do mês, os dois juntos. Para a gente entender um pouquinho a relação familiar, intrafamiliar, a percepção só do responsável e só do aluno. E aí, como tem 4 quarta-feiras, né, a gente voltava a ter só com os alunos. Né? Tinha mais sessões, mais grupo com os alunos do que os outros formatos. Eu escrevi na monografia 9 cenas. Aqui eu vou descrever elas, né? Eu escrevi assim o título de cada uma aqui. E aí eu vou descrever um pouquinho, né, desse percurso. E é isso. A primeira cena foi não entrar em contato. Foi quando eu entrei na UBS e os funcionários começaram a falar sobre o evento que aconteceu às 7 horas da manhã na escola. E
normalmente minha agenda sempre foi lotada de muitos atendimentos, sem brecha, sem nada. Então, eu tentei não absorver essa informação, porque já estava com imagens, com muitas coisas já estavam acontecendo ali, né? Em questão de minutos, a notícia já tinha, todo mundo já estava sabendo sobre o que tinha ocorrido. E aí eu fui seguindo meus atendimentos até que 11 horas da manhã chega um aluno que era referência ali da nossa UBS, né? Que morava perto da UBS, que eu atendia. Esse aluno veio com a avó e foi contando para a equipe multidisciplinar, médico, enfermeira, o que havia ocorrido. E ele era da mesma sala que o garoto, né, que cometeu o assassinato, enfim. E aí ele traz a angústia de ver aquilo, porque ele presenciou tudo aquilo, e a avó, em contrapartida, a avó estava no celular e querendo gravar e querendo notificar isso e ver quantas visualizações teve a fala dela, enfim. A avó preocupada com a questão do noticiário e repercussão dessa violência, e a vítima pedindo para a avó para parar, para vó, escuta aqui, o pessoal está querendo falar com você também. Então, essa cena foi muito emblemática. Quando eu entrei, né, no atendimento, eu fiquei ali mais de respaldo, porque estava tendo um atendimento médico, né, de enfermagem. E aí eu já observei essa estrutura, que é uma estrutura muito comum, né, na nossa sociedade. A cena 2 foi quando começou a escola a pedir para a gente acolher os professores. E eu tive uma única sessão com uma professora. E com ela eu percebi que eu fiquei totalmente paralisada, porque o que era dito, né, pelos profissionais de saúde, noticiário e tudo mais, estava vindo de uma pessoa que foi vítima também. Levou uma facada nas costas enquanto o menino corria pelo corredor, cruzou por ela e ainda conseguiu, enfim, machucá-la. Então, isso ficou no imaginário dela, que aquele adolescente poderia voltar. Então, algumas falas dela ficaram comigo, de como ela não conseguia dormir, ela tinha que deixar a cama sem a cama embaixo sem aquele vão, né? A cama no chão, porque ela tinha a sensação de que o menino iria entrar na casa dela, queria fazer mal para ela. E isso, todos esses medos, eu fui absorvendo, eu fui percebendo que eu estava ali com ela e eu estava sentindo o mesmo medo que ela. E ao mesmo tempo que ela descrevia isso, ela entendia que ela tinha que voltar para a escola, porque faltava 5 anos para ela se aposentar. Então, ao mesmo tempo que entra em contato com a dor, tem uma negação de que não, mas só foi isso, eu tenho que voltar a trabalhar. Então, esse atendimento também foi um lugar de eu perceber o quanto grave foi o cenário todo. E aí chegou um grande momento que a gente, as UBSs ao redor dessa escola, 4 UBSs, né, ao redor dessa escola, foram convocadas, a equipe de saúde mental, né, que juntou psicólogo e assistente social, para ir até a reabertura da escola. E a gente foi até essa escola e ficamos o dia todo lá. E vivenciar aquilo, entrar numa escola que teve tudo isso, foi muito temeroso. Tanto que, né, isso eu levei em supervisão, em atendimentos, enfim, na minha terapia, porque foi algo muito intenso que eu não queria estar fazendo parte dessa história. Eu não queria estar ali. Então foi bem difícil entrar em contato com aquela escola e com um grupo, né, com um grupo de alunos que estariam ali. Então os alunos voltaram à escola e as professoras também. Só que a gente percebia que nenhum nem outro estava preparado para aquela função de estudar e de trazer conteúdos. E aí o que foi percebido foi que o CRAV ficou responsável por atender os grupos e
os profissionais da UBS atender os individuais. Então, a gente ficou mapeando no pátio da escola quem poderia, né, quem queria vir até a gente. E a gente foi percebendo muito adolescente chorando, e a gente se aproximava. E aí, nisso, eu me aproximei de 2 grupinhos de adolescente que trouxeram as seguintes frases, gente, que depois eu volto nesse slide. Mas eles trouxeram essas frases. E aí, é isso, né? Um episódio trágico de violência vai destamponando, vai abrindo para toda a violência que aquela pessoa também sofre dentro dela ou na família que ela tá ali. Então, algumas frases. Minha vida não vale tanto, poderia ter sido a minha vida e não da professora. Eu, às vezes, vejo a professora andando pela escola. Eu não consigo dormir direito. Eu escutei a professora pedir socorro e eu não fiz nada. Todas as vezes que eu escuto o sinal da escola, me vem à mente a mesma gritaria que foi no dia da tragédia. Eu não quis voltar para as aulas, mas eu tenho amigas aqui e elas são importantes para mim. Meus pais disseram que era melhor eu continuar estudando na mesma escola, uma vez que esse episódio já ocorreu e que dificilmente iria ter reincidência. Então, foram frases que de alguma forma impactam, né? Você escutar, e daí para outras coisas, né? E para outras experiências do tipo de violência doméstica, de abuso, de automutilação, e vai desencadeando falas que você fala, não é só a violência do grupo, né? Que ocorreu no grupo, vai abrindo muitas outras camadas no individual, de cada adolescente que estava ali. Após essa ação na escola, foi observado que existia 2 grandes grupos dentro da escola. E na minha cabeça só existia um, gente. E aí eu me dei conta que não. Que tem o grupo de quem considerou o ato do menino violento e heróico, o ato do menino heróico, e o lado de quem achou o ato do menino violento e que se consideravam vítimas. Então, existia toda essa polarização dentro da escola, e como premissa do CRAV, enfim, era separar esses 2 públicos, esses 2 grupos, e trabalhar de formas distintas as 2 coisas. E ao final desse dia, eu acabei escutando também um pouco o relato da diretora, que fala que esteve na delegacia no dia anterior e leu várias folhas sobre uma aluna que estava fazendo complô, que estava junto com o menino nessa prática, que inclusive tinha informações de onde comprar arma, de onde comprar capuz, de onde comprar tudo isso na internet. E aí eu ouvi tudo isso, né? A diretora falando sobre tudo isso. E logo depois que eu falei, não, beleza, agora eu volto para a UBS para atender esses adolescentes, vítimas e tudo mais, a coordenadoria, que aí vem a cena 4, né? Da ação para o desespero. Quando eu achava que eu estava no controle de que eu iria trabalhar, não, né? Que não é pouca coisa, trabalhar com as vítimas, né? Me vem a coordenadoria da saúde Oeste, que nunca apareceu na UBS, gente, são pessoas que estão muito acima da gente, né? Eles chegam perguntando, né? Perguntando não, falando, olha, a gente tem um caso sigiloso para você. E aí eu olhei e perguntei, eu posso negar esse caso? Aí eles falaram, não, você não tem como negar. Então, eu fui entendendo que o mesmo caso que a diretora teve acesso era o caso que eu iria cuidar. E aquilo foi desesperador. Foi desesperador porque eu não sabia nem por onde começar e achava que aquilo não era para estar numa unidade básica de saúde. Era para estar, talvez, em um lugar mais de complexidades, né? Mas mesmo assim eu falei, vamos escutar, porque muitas pessoas falando, né? Polícia, coordenadoria, várias instituições têm um parecer sobre aquela menina, enfim. E aqui eu vou dar o nome da menina Diana. E aí, após muita supervisão novamente, eu consigo entrar na cena convocar a Ana e a mãe dela
para essa cena 5, né? Do desespero à reorganização psíquica. De eu entender o que é meu, o que são das instituições, o que eu posso fazer nesse caso. E aí eu percebo uma garota de 13 anos, com um moletom, sobrepeso e comunicativa, e junto com a mãe. E as duas se comportando como se fossem as melhores amigas. E nada do que foi vivenciado ali, do que foi dito pela polícia, dito pelo Ministério Público, dito pela Coordenadoria do Oeste, nada foi aparecido nessa cena, nada. E eu com uma angústia interna do que eu vou fazer com essa informação, né? Porque eu preciso cuidar disso e elas não sabem que eu sei, mas elas foram obrigadas a estar no atendimento de saúde mental, né? A paciente Ana. E aí vem a sexto momento, que é meu elefante branco. De eu entender que eu tenho um elefante branco, porque eu não podia falar abertamente do que eu sabia, dos detalhes. E perceber que tinha muitas camadas ali. A Ana tinha muitas camadas, adolescência, o isolamento familiar e a proximidade no campo virtual e como que isso chega a culminar numa violência dentro de uma escola. Então, o meu elefante branco é que eu não conseguia trabalhar o que eles queriam falar. Então, ficou eu com muitas informações comigo, e toda vez que eu ia para ação, eu não conseguia colocar esse elefante branco na roda para ser discutido, né? E aí vamos para a sétima cena, que a gente percebeu que os alunos que começou a frequentar o grupo, que se consideravam vítimas, eles não queriam falar disso. Eles queriam falar de outras coisas. Eles não entravam no assunto do que ocorreu, da tragédia que ocorreu. Eles falavam de outras coisas, né? Então virou o nosso elefante branco. Ninguém queria tocar na tragédia, ninguém queria falar o que estava sentindo sobre isso, nada. E aí, com essa angústia minha, dessa negação do grupo de entrar em contato, criei, e por isso está em negrito, porque é a cena principal, vamos dizer assim, criei um frente a frente com o elefante branco, que foi uma sessão intergeracional, né, dos responsáveis com os alunos, e que a gente trabalhou esses lutos e traumas que desencadearam, né, e a gente fez, eu vou apresentar aqui umas fotinhos, a gente usou um tapume no meio da sala, esse tapume, dá para ver a setinha, gente, azul, eu tô aqui? Dá, né? Isso daqui, gente, eu fiz uma roda ao redor desse tapume, uma roda, e pedi para elas entrarem. E essas fotos são depois, tá, gente? Mas no começo não tinha nada disso, não tinha nada dessas figurinhas. Tinha só uma roda e um tapume no meio da roda. E eu e a psiquiatra, eu de um lado, a psiquiatra do outro. E o grupo se dividiu, as responsáveis de um lado do tapume e os alunos, as alunas do outro lado. E eu fui perguntando como se nada tivesse acontecendo, como se aquele tapume não tivesse ali. Eu fui perguntando, e aí, gente, como foi a semana, né? Fazendo aquele aquecimento inespecífico, né? Que a gente tem na metodologia do psicodrama. Conversa, e elas falando, a conversa de um lado do tapume e a conversa do outro lado do tapume. Sem se olharem, sem ter contato visual, elas continuaram a conversa. E aí eu vou aquecendo elas para um aquecimento, né, específico de, gente, tem alguma coisa estranha aqui? Vocês estão confortáveis? E elas, a gente não está entendendo o que tem esse negócio aqui. Eu, tá, gente. Então, o que de incômodo traz? E elas foram falando, não, isso aqui está atrapalhando, porque a gente não está conseguindo se ver e tudo mais. E aí a gente entra num processo, né, de eu dar uma pergunta para elas trabalharem isso. Foi o que a gente faz quando a gente está com um incômodo enorme na nossa frente, quando tem uma dor enorme na nossa frente. E aí, a última foto são as responsáveis, elas pegaram um papel e foram escrevendo. Um papelzinho só, gente, elas foram escrevendo.
No momento, eu não sabia que eu ia fazer essa monografia, senão eu teria tirado foto, né? Seria um registro mais, né, do que elas escreveram. Mas eu lembro brevemente do que elas escreveram, assim. E as adolescentes, elas foram para tinta, para o guache, foram vários papéis. Enquanto as responsáveis falaram, terminamos em 5 minutos, as adolescentes, não, calma aí. Aí elas foram, pintaram. Não, a gente precisa de mais tempo. Eu, tá bom, precisa de mais tempo. E aí a gente foi, falando, vamos apresentar isso? Vamos colocar isso aqui nesse tapume? E aí elas colocaram do lado que elas estavam vendo, né? E elas foram vendo como se fosse um mural. Primeiro elas usaram como mural ali, e elas foram, olha, eu colori, eu fiz outras coisas, outras propostas, né? As adolescentes. Ah, a gente modificou as coisas. E elas escreveram que, eu converso, eu falo, né? Tá assim, né? Escrito. E aí tá, gente, o que a gente faz com isso? Para a gente voltar para nossa roda, o que a gente faz com esse tapume que ainda está no meio? Por mais que vocês falaram, né, escreveram, desenharam, o que a gente faz com esse tapume? E aí vem esse lugar, né, do aquecimento, da dramatização de juntas, e foram 4, né, ao todo 4 participantes. E aí, não, puxa para cá, não, aqui vai atrapalhar a passagem, aí puxa para outro lado. E elas decidiram qual lado que ficaria. As gerações decidiram qual lado seria benéfico para todo mundo. E elas colocaram ali o tapume quietinho, do lado, e a gente sentou e compartilhou. Que a gente faz num momento tão difícil da vida, né? Que às vezes a gente fica silenciando, que às vezes a gente não quer ver, que a gente põe debaixo do tapete, que a gente usa como outras coisas, né? E elas trouxeram um pouco isso, né? As responsáveis falaram, então, é por isso que a gente não sabe falar disso, por isso que as crianças vieram para cá, porque a gente precisa da ajuda de vocês. E elas conseguiram falar isso assim abertamente. E a gente falou, nossa, mas que bom que vocês estão juntas aqui falando da sua dificuldade, né? Porque sempre o adulto é como se ele tivesse a resposta para tudo. E eles falaram, a gente não tem resposta, a gente também está com medo. A gente não queria que isso acontecesse. Eu falei, nossa, que bom os alunos ouvirem isso e os pais responsáveis saírem desse papel de banalizar, né? Ah, não, vai lá, porque agora que estão ameaçando são outras escolas que vai acontecer o atentado. Os pais falavam isso, normalizaram isso. Não vai acontecer de novo na sua escola. Então, umas coisas meio do absurdo. E aí a gente foi refletindo sobre essas frases que não são acolhedoras, né? E para encerrar, né, o apaziguamento, a última que eu escrevo, é sobre o quanto que o afeto e a escuta produz saúde. E o exemplo disso é a Ana. E a Ana, ao final desse acompanhamento, ela estava de tulizinho e falando, gente, vai ter apresentação na escola e eu vou me apresentar. E aí eu percebendo que aquele potencial que ela tinha, tanto de vasculhar as redes sociais não, o campo virtual para encontrar coisas que tem acesso sobre violência, ela tinha uma habilidade muito grande de ser protagonista de outra forma. E a gente ali foi incentivando ela a ser protagonista nesse mini grupo que a gente criou. Vamos lá. E aí, com tudo isso, né, eu vou trazer algumas amarrações com a parte teórica. Isso. E aí, coloquei os números, gente, que tem a ver com as cenas também, tá? Só para me nortear. Que eu fiz isso na minha monografia, porque tinha muitas camadas que poderiam aprofundar. Mas eu fui pelas cenas para ficar um pouco mais organizado. E aí eu trago aqui uma frase: quando a realidade é desértica, a fantasia surge compensatória. A lei será criada nesse vazio, lei sem confronto com o real. Foi muito o que aconteceu, né? E Merengue coloca isso muito bem assertivo. E voltando, né, assim, como é que essa perspectiva da cultura da violência, que é incentivado na mídia, e a expor detalhes em relato, esse movimento traz estímulo, né, sugere um estímulo de prazer, que é da primeira cena, né, de não entrar em contato, que eu vi aquela avó fazendo isso,
do quanto que incentiva mesmo. A nossa subjetividade parece que transita neste lugar com a violência. A segunda cena que eu me senti paralisada nesse encontro com a professora, o quanto que o conceito de teleencontro estavam ali, nítido, de como eu arrancarei seus olhos e colocarei no lugar dos meus, e arrancarei meus olhos e colocarei no lugar dos seus. Eu fiquei tão paralisada que me movimentou aquela fala dela de 1 hora, eu fiquei, eu acho que a semana inteira, ecoando no meu corpo o quanto de denso que era aquilo, né? O quanto que a relação télica, a gente não sai do atendimento e fica isento, a gente é tocado, né? Na terceira cena que eu fui à frente da escola, eu fui perceber que existe uma dicotomia, né, entre destruição e criatividade, entre grupos que queriam trabalhar a dicotomia e os conflitos separados, enquanto a socionomia, né, e com a metodologia do psicodrama, eles trabalham juntos. Então eu questionei um pouco mesmo, né, tipo, não questionei lá na hora, mas aqui nesse lugar, né, de por que será que eles estão dividindo quem é a favor do menino e quem não é a favor do menino, sendo que isso é o grupo, isso está dentro do grupo como um todo, né? E dentro da UBS, eu não separei a Ana, né, que era tida como a vilã da história, e fiquei só com as vítimas no grupo. Eu coloquei a Ana no grupo e as coisas foram desenrolando, né? Então, o quanto é importante trabalhar o conflito no grupo. E isso a gente estuda muito, né, com Moreno. Quando me entregaram esse caso sigiloso e eu fui percebendo essas conservas culturais, né, do quanto as instituições já têm conservas que vão colocando, olha, é um caso pesado, é para você, essa menina fez isso, e o quanto que é super difícil a gente entrar no caso de assim. E na quinta cena, que é o atendimento com a Ana, eu percebo que a minha espontaneidade no encontro ali foi enrijecida. E eu percebi que eu estava tão enrijecida por conta de tantos olhares institucionais e, de alguma forma, violências institucionais no meu corpo, que eu estava paralisada. E eu fui percebendo que o quanto que era preciso eu movimentar isso no meu corpo para poder cuidar, né? Brecar essas violências que chegavam até mim, para eu conseguir cuidar desses adolescentes e da Ana principalmente. E Guimarães também traz algumas questões do silenciamento, sugere o silenciamento das subjetividades no ambiente escolar. E isso repercute no meu elefante branco, né? De como eu, mesmo estando num lugar de cuidado e de acolhimento, os adolescentes não conseguiam falar sobre. Eles não são ensinados a falar sobre sofrimento. No ambiente escolar, que é outra instituição, é como se o silêncio e a regra e a norma é que priorizasse. E isso tem efeito no atendimento no grupo, isso aparece. Martim traz sobre o adoecimento dos papéis, e com esse adoecimento dos papéis que a gente viu na frustração dos pais de não conseguirem dar conta, né, de se sentirem fracassando com os adolescentes, e a gente percebeu o quanto que isso estava tudo ali junto com o elefante branco. Isso também era uma camada do elefante branco. O adoecimento dos papéis enrijecidos, que fala, não, você tem que continuar para a escola, não, porque você tem que passar de ano, e esquecendo de todas as coisas que aconteceram ali, né? E como a gente criou, né, nesse lugar, propiciou eles circularem e pensar sobre esse enrijecimento desses papéis e de pensar nesse tapume, né, de colocar, vamos colocar isso materializado na frente deles, de como a gente pode estimular eles a saírem do papel conservado e pensar num lugar de espontaneidade, e recriar, né, um lugar novo para o que está adoecido. E Bustos traz, né, para encerrar, né, nesse lugar da Ana, de perceber o quanto ela evoluiu
nos atendimentos em grupo, o como que confiar no vínculo e no encontro saudável faz com que a gente crie pessoas mais espontâneas, né? Volte a espontaneidade para aqueles corpos que estavam enrijecidos mesmo. E para concluir, gente, muitas coisas, né? Eu acho que esse trabalho levantou em mim muitos sentimentos, muitos afetos, e traz uma abertura, né, para a gente se aprofundar com a teoria da socionomia, de como os casos de violência podem ter intersecção, de como o psicodrama pode ser utilizado também nesses casos de violência, e como existem poucos trabalhos publicados com essas duas temáticas, né? E outros pontos que eu acho que, né, a Delsa, a Camila me ajudou a... eu queria entrar em todos esses temas, gente, na mesma monografia, né? Na mesma monografia. E aí eu falei, não, calma, coloca isso no final, que tudo isso é possível de ser escrito no futuro, né? E aí, uma das coisas que eu gostaria de aprofundar e não consegui, né? A importância da equipe multidisciplinar, até convidei as meninas que fizeram parte comigo, né? Não sei se elas estão aí, que eu ainda não vi a todo mundo que chegou. A importância da equipe multidisciplinar no SUS, junto com o psicodrama, né? Como é que seria, só aprofundar isso, já seria outra monografia. Escutar uma pessoa condenada a ser criminosa, como a socionomia pode contribuir para esse evento, como o psicodrama pode contribuir para isso, para esses atendimentos tão difíceis. Investir nas relações intergeracionais diante de um trauma coletivo, juntar pai responsável, né, porque tinha avó também, avó, pai, quem cuida dessa criança, tá junto. O papel das instituições na disseminação da violência, como cada um ali, né, desde a UBS, escola, polícia, Ministério Público, todos ali, né, tinham um papel também de reproduzir uma violência e de disseminar de alguma forma a violência. E relacionar a teoria dos clusters com o conceito de transferência, que era algo também que eu queria fazer, mas a gente falou, calma, vou por partes. Muitas coisas ficaram, assim, eu sinto que poderiam ser aprofundadas, porque essa temática foi muito envolvente para mim, assim, né? Foi muito importante. E aqui algumas referências, deixa eu ver, isso, algumas referências que eu utilizei. E eu nem sei quanto tempo deu, gente. Eu não contei. Mas é isso, gente. Vou parar de compartilhar, tudo bem? Tá. Gravado no horário, que mulher. Ela Oi? ensaiou Gravado no direitinho. horário? Ela ensaiou direitinho, porque ela cumpriu, ó, os 40 minutos, 38 minutos. Olha, Delsa. Obrigada. Parabéns, parabéns. Obrigada. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Camila, que é a nossa professora da banca convidada, para as suas considerações. Camila, você tem 20 minutos, pode fazer pergunta, pode. Tá. Se eu tiver indo demais, aí você me avisa, tá? Se eu Tá bom, eu tiver. faço um Eu não sei se eu vou sinalzinho ser aqui. tão cravada assim que eu não Tá ensaiei. bom. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, de vocês, da SOPS, da Tamires, para estar aqui com vocês. É um prazer. E dizer assim que eu costumo, depois que eu faço a leitura do trabalho, eu costumo escrever um texto que vem assim dentro da minha primeira impressão, né, que junta ali meu sentimento, minha sensação, e eu vou ler esse texto, Tamires, tá? Para você, para vocês, e depois eu vou fazer algumas considerações, tá bom? Tamires, a primeira vez que eu entrei em contato com o seu trabalho, eu lembro de pensar assim, nossa, que mulher corajosa. Eu admiro demais quem de nós tem a força de lidar com questões tão mobilizadoras como a do tema do seu trabalho. E penso que mais de nós temos que ter essa coragem também.
né? Ainda mais impulsionada pelo seu trabalho. Admiro quem de nós trabalha no SUS e oferece um serviço de qualidade como esse que eu percebi pelo seu trabalho, pela descrição do seu trabalho que você fez. Claro, com o apoio, né, do curso, das pessoas, dos seus colegas, mas você fez e você mostra para a gente aqui. O seu trabalho tem movimento e você fala dele desde a introdução, quando você fala de que a situação de violência gera tanto mobilizações quanto paralisação. Você fala a partir do corpo e sobre o corpo. Isso me chamou muita atenção. No último congresso, eu levei um trabalho de uma vivência que faz parte de uma pesquisa minha aqui, e o trabalho se chamou A Voz do Corpo, quando o corpo do diretor entra em cena. E para mim, o seu trabalho é uma resposta difícil, linda e emocionante para essa pergunta. Pois foi a partir do seu corpo, sensações, que fizeram o elefante branco finalmente aparecer e que houve uma catarse de integração grupal e novos caminhos de fato puderam começar a despontar na vida de Ana e da família dela e na sua, e imagino que de outras pessoas ali do grupo também. Então isso me chamou muita atenção, porque isso tem a ver com a minha pesquisa e acho que você faz isso lindamente no seu trabalho. Você está literalmente de corpo e alma ali. Imagino que no trabalho que você fez efetivamente, e me arrepio aqui porque no seu texto o seu corpo está ali posto o tempo inteiro. E para mim isso faz muito sentido e isso é uma das coisas que o psicodrama para mim tem de mais possibilidade, que é essa abertura para a gente estar integrado, né? Corpo e mente. Eu gosto muito do nome do seu trabalho também. Gosto do modo como você se apresenta inicialmente e como você vai se mostrando ao longo do seu texto. Eu me senti bem pertinho de você e pertinho da sua história. E essa sensação de intimidade que tem a ver com a forma como você escolheu escrever, eu acho que vai deixando a gente quase como se eu estivesse vendo um filme mesmo ali. E sabe aquele filme que você não tira o olho da tela, assim, que você fica ali? Acho que a forma como você faz a sua narrativa me levou a isso, né? Tem um trecho que você traz, de uma professora da USP, que você fala assim, né, que você, parafraseando ela, você fala assim, a violência é ensinada para não ser identificada. E eu fiquei paralisada diante dessa frase e de algumas outras do seu texto. Aquele tipo de paralisação que é uma chacoalhada, que faz a gente, de fato, ser levado para um lugar de reflexão, daquelas reflexões que a gente não consegue ser a mesma depois que faz. E eu não sou a mesma depois de ler o seu trabalho, e eu agradeço você por isso. Você vai apresentando os conceitos principais do psicodrama, que vai conversando com a experiência que você relata, você traz os conceitos básicos, matriz de identidade, teoria dos papéis, tele, né? Vínculo, e aí você ainda traz mais o cluster, você traz, né, a teoria de cluster, você traz toda a leitura do Devani, né, Merengue, sobre as questões de violência. Então, nesse sentido, eu vejo, na minha visão, você foi muito feliz porque você trouxe tantos conceitos básicos morenianos ali, que eram importantes para fazer a leitura da realidade que você viveu, quanto você traz o que você chamou de pós-morenianos, né? Que traz ali, acrescentando. Então, achei rico a fundamentação teórica, que permitiu, que deu base para as suas discussões ali, né? Tarará. Você embasa a sua escolha metodológica e aproxima ela da socionomia, então achei muito importante também você falar, né, da metodologia qualitativa, do quanto isso tá alinhado com a socionomia e tal. Em seguida você traz as cenas e eu gostei muito do jeito como você escolheu narrar, como se estivéssemos acompanhando protagonistas com direito a saber seus solilóquios e, com isso, também acompanhar mais de perto a história. Então foi muito interessante você trazer os seus solilóquios ali. Achei também uma coisa poética, sabe? Trouxe uma leveza para o seu texto. E é curioso, né? Porque é uma situação extremamente densa, uma situação extremamente forte, difícil, né? Uma realidade difícil a gente enxergar e viver e saber que a gente está inserido nesse social que é promotor desse tipo de realidade e ao mesmo tempo você consegue fazer isso no seu texto de uma forma poética e até com uma certa leveza, eu ousaria dizer. E aí eu optei por seguir a sua linha e fui registrando aqui alguns solilóquios meus que me vieram à medida que eu fui relendo as cenas do seu trabalho, tá? Então, quando eu reli a cena 1, eu pensei assim, nossa, muitas vezes, realmente, diante de uma violência, a gente acredita que não vai ter tanta repercussão, nem dentro nem fora. Até que a coisa vai ganhando os espaços do corpo, da mente, e de repente ela está ali, não tem mais jeito de voltar, aposta. Isso me fala da paralisação.
E isso me fez lembrar uma cena minha, que eu acho que o teu trabalho provoca isso também no leitor. Ele vai fazendo com que a gente vá se remetendo às cenas de violências que a gente viveu também. E ano passado eu vivi uma cena que eu considero violenta, de uma professora da escola do Pedro que foi racista com ele, né, se referindo a ele comigo ali, e eu fiquei tão paralisada com aquele negócio, assim, que eu não sabia o que fazer, e eu precisei sair da cena, deixar aquilo ir tomando movimento. Primeiro eu fiquei paralisada, depois eu fui me movimentando para depois conseguir voltar e fazer alguma coisa. E é isso, né? Você vai falando um pouco como a violência vai causando esses movimentos dentro do corpo da gente, de paralisação, de comichão, e depois aonde que a gente consegue atuar e de que jeito, a vontade é não parar, vou, não vou, né? Então, me veio isso. Na cena 2, eu pensei, sim, a violência entra pelas frestas da imaginação e do real. A força do seu acolhimento como psicoterapeuta para os alunos e para os professores. Na cena 3, você faz uma pergunta e eu repeti aqui na minha cabeça, né? O que de fato faz acolher e processar o luto de uma tragédia coletiva? Talvez eu até gostasse de te ouvir um pouco. O que você pensa hoje sobre isso, depois dessa escrita, né? O que de fato faz acolher e processar o luto de uma tragédia coletiva? Na cena 4, você se pergunta se será que eu tenho estofo profissional para tal atendimento? Que é quando te falam para você atender a Ana. E aí eu fui atrás do significado da palavra estofo, né? E eu encontrei enchimento de algodão, de seda e de espuma que intermeia o forro e o tecido da peça de mobiliário ou de vestuário para aumentar-lhe a consistência, torná-lo mais confortável como forma de ornamento. Estava tudo lá, o tecido, a força, e eu vi isso em você desde a primeira vez que a gente se conheceu, que a gente conversou. Cena 5, como é importante nomear e concretizar as sensações para que se possa trabalhar com elas. Eu acho que você traz uma grande força do psicodrama, outra, que é a força da concretização, né? Quando, na hora que você concretiza, você tira do mundo interno, você traz, você consegue trabalhar com isso. Na cena 6, acolher a avó Diana, como foi lindo ver a força dos trabalhos vinculares, que o psicodrama nos fundamenta e nos instrumentaliza para isso. E você vai falando, que você chamou de outra coisa, intergeracional, eu acho. Eu chamo de sessões vinculares, de trabalhos vinculares, mas a gente está falando da mesma coisa, eu acredito. Podemos conversar sobre isso depois. Na cena 7, você fala da dor, que a dor do responsável afeta diretamente a forma de elaboração do filho ou do neto. E isso também me chamou a atenção. E na cena 8, eu me lembro muito uma música quando você traz o Elefante Branco, que é a música que eu mandei para você, não sei se você chegou a ouvir, e que fala sobre, é uma música de uma cantora, eu acho que ela é pernambucana, que chama Joyce Alana, que chama O Elefante na Sala. E eu vou ler um trechinho da letra, que diz assim, segue a vida as mesmas mentiras, me parece, faca de 2 gumes, que sempre me fere, lindo na vitrine, assim ninguém percebe. A gente sabe, mas ninguém percebe. E esse elefante na sala, que ninguém fala nada, e essa parede invisível que parece muralha, às vezes quase sempre se faz encruzilhada. E lentamente esse peso é uma carga de 1000 toneladas. Dói no peito a ferida e ninguém sabe que aqui é um lugar que não me cabe. Debaixo do tapete, a verdade. Querer ficar, mas tenho que ir embora, sabe? É isso. Eu acho que admito, foi confortável me paralisar. Mas mudei o disco, eu sou grande e mereço, que não culpe velhos traumas para me maltratar. Eu termino com essa música, te dizendo que todos os possíveis encaminhamentos desse trabalho podem ser importantes percursos, se você quiser ir por eles. E aí você foi na sua apresentação, eu fui pensando em vários aqui, né? Essa coisa de como a violência, ela puxa um fio de tantas outras violências, a importância da gente trabalhar a integração das Só 5 minutos. polarizações. Tá, já estou terminando. O silenciamento das subjetividades, né? Os trabalhos em vínculos. Fiquei me perguntando que isso você não trouxe explicitamente do seu trabalho, mas fiquei curiosa para saber se havia algum recorte, ou se você chegou a pensar em algum recorte de questões de gênero ou de raça nesse grupo e nessa escola e nessa situação que aconteceu. Para finalizar, te digo ainda que você deve e precisa fazer desse trabalho um artigo para a revista, pois ele traz um apelo muito atual e importante da gente não se paralisar diante do conforto e seguir trazendo nossos desconfortos e elefantes brancos para a cena.
podendo contribuir com a ideologia moreniana de transformação social através do amor e do encontro. Muito obrigada por me permitir fazer parte disso. E por último, eu quero dizer para você que eu fiquei me perguntando como é que está o seu elefante branco e como é que você está hoje, né, depois de ter vivido toda essa situação e de fazer esse trabalho sobre isso, né? Como é que ficou toda essa experiência aí dentro de você? E é isso. Obrigada, gente. Eu respondo tudo agora. É isso. Sim, Tá. Camila, muito obrigada pelas palavras. Quase que eu fico aqui, ó, emocionada. Acho que a primeira pergunta você fala do... Quer repetir para mim? Como é que eu trabalho com o grupo em questão do luto coletivo? É isso, Camila? É uma pergunta que você faz no seu trabalho, né? Deixa eu achar aqui também, que eu me empolgo na emoção, também não fico com tudo na cabeça, não. O que de fato faz acolher e processar o luto de uma tragédia coletiva? Eu acho assim que eu fui tateando, né? Eu não tinha essa resposta não estava nada pronta. E aí depois que passou tudo isso, eu fui entendendo que é importante você saber onde que você está na cadeia, assim, na cadeia dos cuidados. Qual o seu lugar? Qual o seu papel? Né? Porque você vai dialogar com a outra rede e redes que falam diferente de você e redes que têm outras funções. Então, foi muito difícil eu entender tudo isso, né? Acho que muitos processos aí de choro, de entender que eu era, né? Que eu estive no papel de psicóloga, de atenção básica, né? 40 horas, com uma carga horária super cheia. O que eu faria nesse meu papel? E fui entendendo o que os outros estavam fazendo. Então, acho que num luto coletivo vai ter muitas instituições envolvidas, vão ter todo mundo querendo ajudar. Mas aí você fala, tá, o que eu faço? Primeira coisa é mapear onde você está pisando, para depois entender de fato o que você pode ajudar, né? E aí, nesse meu pequeno mundinho, né, dentro da UBS, eu falei, não, eu posso ajudar fazendo um grupo. Eu posso ajudar não polarizando Ana com o resto do grupo de vítimas. E aí, trazendo, se teve recorte de gênero e raça, todos ali não tinham, não tive separação, não teve esse recorte. Em nenhum momento isso foi pensado mesmo, porque teve muita, como que se diz, muita rotatividade daqueles alunos. Então, o grupo era muito rotativo. E a única pessoa que ficou foi a Ana, né? Então, a Ana era uma garota branca. E aí o resto circulava. Então, não tinha tanto como prever isso. E como eram pessoas que era ligada à residência, ligada àquela UBS de referência, então a gente tinha que acolher aquilo. Em nenhum momento eu tive a impressão de que talvez precisasse fazer algum recorte a mais, né? Porque eu ia percebendo que era muito rotativo ali. E aí a Ana era a única que ficou. E como está meu elefante branco, eu acho que Daisy, eu acho que a Malu também esteve muito à frente, assim, supervisão, porque ainda bem eu estava cursando, né? Então a gente tinha supervisões e era sempre a Thaís está aí para lembrar que as aulas eu é que chorava todo sábado. Tinha esse movimento de todos os alunos também me acolherem, falar, Tamires, você vai conseguir, tá tudo bem, vamos lá, a Thaís, sim, foi muito difícil, e a gente achar que isso não ia, eu achava que isso não ter esse desdobramento, que eu nem ia fazer parte disso, e aí era mais uma informação, acolher a Ana, foi a gota d'água, assim, foi tipo, meu Deus, eu não dou conta, aí já é demais. E aí eu fui percebendo, calma,
a sua escuta tem que ser direcionada para outro lugar, né? E não para o lugar da violência que já está instalada. Então, acho que o meu elefante branco foi sendo cuidado e preparado para colocar, tipo assim, para levantar o tapete e mostrar, assim, né? De criar essa cena. A psiquiatra não entendia nada do psicodrama, só fica aí. E ela ia. E foi interessante, né? Assim, de ter trabalhado junto com a equipe. A nutricionista também fez a auriculoterapia no começo de cada grupo. Então a gente foi envolvendo todo mundo. Eu falei, esse peso não vai ficar comigo, não. Eu fui dividindo o peso do elefante branco com todo mundo. Eu falei, caso sigiloso, não. Posso dividir com os meus amiguinhos, né? Os profissionais de saúde. E aí a coordenadoria falou, não, pode, tá bom. Deus, pronto. Acho que respondi, né, Camila? Desculpe o papel chato, mas Imagina, Delsa. agora a gente vai passar a palavra para a Deise, a outra professora da banca. Oi, gente, boa noite. Deixa eu só tirar aqui, como eu também estou na função mesmo. Ai, muitas emoções, né, Tamires? Eu já falo aqui, eu fiz uma sequenciazinha assim de fala. A Delsa, deixa eu botar a Tamires grande aqui para mim, peraí, viu? É, a Delsa me ajuda aqui num tempo, né? Acho que assim, acho que a primeira coisa que eu compartilho é que nesse meu múltiplos papéis aqui na SOPSP, você também fez parte da minha trajetória, né? Porque coincidentemente ou não, acho que nada é coincidência, eu estava fazendo o meu nível 3, que era um grupo de supervisão com multiplicação dramática, que foi onde o elefante branco apareceu. Você fazia parte desse grupo, você chegou um dia, você virou a cena protagonista, né, nesse dia, e o grupo te ajuda a elaborar que tem um elefante branco nas sessões, a gente vai ter que precisar trabalhar esse elefante. Então, não é só como ser coordenadora da sua formação, como professora, muitas vezes, mas também estava ali como supervisora acompanhando esse processo e talvez uma das mais entusiastas de dizer, escreve, leva para o congresso, publica, faz sua monografia, isso que você está fazendo é muito incrível, porque para quem não me conhece, eu tenho uma trajetória também muito longa no SUS e na saúde mental. E é, eu ia falar isso mais tarde, mas acho que já engatando aqui, eu acho que o seu trabalho mostra a potência que foi e é o curso de capacitação na saúde mental que a gente fez, que é. E eu acho que a gente precisa, em alguma medida, retomar isso, que é poder dar ferramenta para os trabalhadores que estão ali na ponta, lidando com questões. Esse é um exemplo de uma violência, mas são tantas violências e tantas questões, tanta vulnerabilidade, que, de fato, o psicodrama ele é uma potência muito grande para a gente poder ofertar cuidado qualificado para a população, né? Para além daquele enquadre do set psicoterapêutico fechado, assim. Então, eu acho que isso aqui eu ia trazer mais no final, mas já trago aqui no começo. Eu vou começar aqui, assim, com a sua leitura. É engraçado porque eu, né, já conhecia muito assim dos seus textos, mas eu acho que tem uma coisa, talvez fundamental, quando eu penso o seu tema da violência e o psicodrama e a socionomia, como você traz, que logo no começo, quando você fala violência é diferente de criação. Se a gente fosse pensar numa certa dicotomia, elas estão aqui nesse extremo. A gente tem uma violência, o outro extremo é a criação. E se a gente pega esse conceito de criação e traz aqui, né, o conceito fundante do psicodrama, que é criatividade, espontaneidade, criatividade, eu me arrepio quando eu falo isso, porque é aí onde é que está a potência do nosso trabalho, né? Poder criar espaços onde a criatividade possa aparecer, né? De uma forma da gente poder cuidar de tantas violências que a nossa população que acessa o SUS, né? Em especial aqui nesse contexto tem. Então,
Acho que essa chave de reflexão que você traz para mim é a principal do seu texto, que é a gente pensar a violência numa ponta e a criação numa outra, e a criação nesse lugar que é o conceito de saúde do psicodrama, né? Quanto mais espontâneo, mais criativo, mais saudáveis somos, e mais, eu acho que tem uma coisa que é importante, mais alegres somos. O lugar da alegria moreniana, ela é muito importante. Então, eu acho que é isso, assim, acho que para mim, se você for desenvolver em algum outro momento o seu trabalho, essa é a chave que eu acho que você poderia, né, se debruçar mais para pensar isso, assim, essa régua, se a gente fosse falar assim, né, de um lado a violência e do lado a criação. E é como a Camila falou, a gente pensando nos conceitos, né, morenianos, acho que você apresenta bastante eles aqui. Eu gosto quando você vai fazendo essa coisa da matriz com os clusters e fazer essas três fases de diferenciação, autonomia e compartilhamento da realidade. Gostei quando você traz a realidade aqui, essa terceira fase. Mas eu quero falar mais das suas cenas. Porque eu estava ali lendo suas cenas, e quando eu terminei às 9, eu pensei, cara, isso é quase um percurso de como a gente cuida de eventos de crise e eventos, se a gente vai pegar o tema violência aqui, mas eventos de crise, como a gente cuida de crise, assim, quase como se fosse, quais são as cenas de um cuidado em crise? E aí os seus títulos são ótimos, porque você vai falar a cena 1, eu não quero entrar em contato. Cena 2, crise, estou desassociada, não quero lidar com a violência, a paralisação que a Camila traz aqui, né, na função dela. 3, medo, né, mas assim, estou com medo, mas eu vou sair da paralisação para ação, eu vou produzir algo, eu vou produzir algum movimento, mas estou morrendo de medo. 4, da ação para o desespero, né, estou no movimento e estou desesperada do que eu estou fazendo, não sei exatamente o que eu estou fazendo, mas estou no movimento, mas estou aqui desesperada. O desespero vira uma organização psíquica. Ele está no movimento. 6, o elefante branco aparece, o elemento que, digamos assim, é o elemento do conflito, é o elemento que precisa ser, talvez, cuidado, destacado, alguma coisa assim. Aparece o elemento, né? É como se, assim, se a gente fosse fazer uma leitura bem psicológica, assim, aparece a demanda. Pô, aparece a demanda da crise, ou do cuidado ali, né? Que era o elefante branco. Depois você fala, nosso elefante branco. E aí, se eu pego, assim, o que você vai trazendo ali no começo da matriz de identidade, é isso, né? Eu, comigo mesmo, tô em pânico, tô em pânico. Eu com o outro, por favor, colega psiquiatra, pelo amor de Deus, chega, vem aqui, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vamos para ação. E depois é eu com todos. Esse elefante branco é nosso, ninguém quer falar desse assunto, ninguém quer olhar o que foi aquilo em especial, né? A cena 8 que é frente a frente com o elefante branco, e aí você fala, né, a partir da ação, principalmente as cuidadoras, as leis responsáveis, elas conseguem compartilhar o que estava acontecendo. E não tem como eu não lembrar do Tom falando naquele documentário que é compartilhar, que é o Love Back. Na hora em que elas começam a compartilhar como elas se sentem, todo mundo faz um. Ai, finalmente alguém falou. Finalmente alguém falou sobre o assunto. E aí entra na nova apaziguamento. Quando eu terminei de ler as 9 cenas, eu falei, gente, é quase um passo a passo do que é um cuidado de crise. O cuidado de uma situação de crise é quase isso, né? O pânico, não mais, a gente tem que ir, bora, chama a rede, gosto quando você fala, né? Acho que vou melhor, a partir do que você falou, encontro o meu lugar nesta rede. Se a gente for falar o eu e o tu, né? Você vai pegando os seus tus aqui, entendendo o seu papel nessa rede, e depois assim, esse rolê é todo nosso aqui. Não é da Tamires onipresente, onipotente, que vai conseguir resolver essa situação.
E acho importante dizer o quanto foi importante a gente dizer, Tamires, você é psicóloga, aí é a supervisão, é bastidor, né, da monografia da psicóloga. Que é isso? Como assim? Você tem que? Não, não tem que nada. Não tem que nada. Não vai fazer, ai, porque é fulana da, sei lá, XYZ está dizendo que eu tenho que fazer. Não, o seu saber, você sabe o que você está fazendo. Você não vai, você não é polícia. Você não é polícia, né? Não é, a polícia vai fazer o trabalho dela. Você vai fazer o seu trabalho, que é isso, a menina aparecer de tu falando da apresentação da escola. E aí eu quero falar sobre isso, porque você faz uma análise a mais lá na frente, que é assim, a menina que sofreu um bullying, dentro, você não fala disso, mas quando você pega aquela cena da avó que aparece com o menino televisionando nas redes sociais, né, a situação. Então, panótipo da violência, as redes sociais, uma menina que sofre bullying, tem um isolamento social dentro da escola, mas que tem um protagonismo tecnológico. A menina sabia o rolê todo. E aí você pega ela para ação, né? Você fala assim, na sua apresentação agora, ser protagonista, ser um outro tipo de protagonista de alguma forma. E na hora em que ela experimenta esse protagonista na ação, e você aposta no vínculo, então ela brinca no real, porque é isso, eu acho que é importante dizer que o psicodrama, a nossa ação, ela é brincadeira também. Ponto, a menina desabrocha, desabrocha, porque ela era protagonista, mas ela estava nesse lugar panótipo, né? Assim, né? Todo mundo se vê e ninguém se vê. É bem. E aí é onde você fala, essa é a potência que eu quero. A sua conclusão você fala assim, essa é a potência que é para levar para os serviços e as instituições de educação e de saúde, que é poder pensar como é que a gente, que tipo de tecnologias de cuidado a gente pode fornecer para esses serviços e essas instituições, né? Se a sua conclusão você fala isso. Então você fala, eu queria muito falar da equipe de multidisciplinar. É isso. Eu queria muito falar do teleencontro, mas você fala, porque no fundo, no fundo, no fundo, toda a sua experimentação tinha tudo isso. E é uma experimentação porque a gente, assim, que bom que você estava no curso, estava supervisionando, e a gente dizia, a Thaís também está aí, dizia, faz, Tamires, vai, faz, confia. Ah, e você escreve uma coisa também que eu escrevi aqui. Confia no método, a gente fala tanto isso no curso, né? Confia no método. Confia no método. A gente está com medo, a gente está assim, assustadíssimo, não sabe se vai dar certo, mas respira, confia no método que o negócio assim. Apareceu o biombo. Vamos usar o biombo. E o biombo vira o elefante branco que a gente tinha supervisionado, nossa, acho que uma semana antes, ou 2 semanas antes. Assim. Então, confia no método que é isso. Você olhou para o biombo e fez assim, ó, o elefante branco, para trazer aqui. Concordo com a Camila, ele tem que ser publicado na revista. Ele tem alguns ajustes que você vai precisar fazer para publicar na revista, né? Fazer algumas revisões, anotei as coisas, depois no íntimo a gente fala, acho que tem coisas que precisa revisar, ajustar, mas sim, publica na revista, acho que é um espaço preciosíssimo que a gente tem aqui no Psicodrama. Aí, só um comentário, mas eu acho que a Camila respondeu a minha pergunta que eu ia fazer para você, que era, na hora que você faz a terceira análise, que você percebeu, você entra em terceira pessoa. Você não está mais em primeira pessoa na escrita. A sua escrita toda está em primeira pessoa. Na hora que você entra na análise, você terceirifica. E aí eu ia te perguntar isso. Eu falei, mulher, você também é da análise institucional porque você terceirificou o negócio. Mas aí quando a Camila fala do corpo, eu falei, ter um corpo também precisa se proteger, né? Se fica muito uma análise tão densa e complexa como essa, às vezes a gente precisa dar 3 passos para trás, terceirizar e poder olhar um pouco mais de distância, porque a gente, né, muito pesado, seu corpo, né, tava tudo aquilo que eu falei aqui dos seus títulos estava atravessado em você. Então botar uma coisa meio, né, assim, a psicóloga. É, a psicóloga, não era eu mais ali. Eu preciso olhar aqui a psicóloga.
né? Meus papéis, não eu, né? O papel psicóloga dentro desse lugar. Eu acho que, não sei, foi a reflexão que eu fiz, mas quero te ouvir se pensei desse jeito. E eu só tenho uma pergunta para finalizar aqui, que o seu título é A Linha Porosa entre o Limite e a Violência. E assim, que linha porosa é essa que está nesse entre do limite e a violência? Que linha é essa? E parabéns, assim, muito feliz de estar fazendo parte aqui do seu processo. Obrigada, Deise, pelas palavras. Falando da escrita, Deise, a primeira parte eu também coloco na terceira pessoa. É na escrita dos casos que eu entro no eu. E aí eu vou, as cenas tem muito eu. E aí depois, enquanto eu escrevia esses casos, eu escrevi os casos porque eles estavam muito frescos, vamos dizer assim, né? Muito, assim, muito vivo ainda. Foi tão difícil escrever que eu fui chorando junto. Tava muito vivo tudo isso que eu fui escrevendo. E aí, depois que eu escrevi, eu não queria ler de novo aquilo. Que eu falei, deixa isso daqui aqui, vamos escrever referencial teórico, dadadã. E aí a discussão foi muito de amarrar isso, de falar assim, ai gente, tá, vou ter que voltar lá e ler as 900 e de ir amarrando. E a linha porosa, eu não sei se eu vou ter mais foto assim, Daisy, mas o que eu fui percebendo, foram surgindo várias temáticas, a Delsa acompanhou essa minha catarse do que eu queria de fato afunilar. E a linha porosa que a gente coloca ali, né, a violência da sutilidade, né, do lugar sutil, que a gente não repara, que às vezes é um olhar, às vezes é um toque, às vezes é um pegar no braço, e essa violência escrachada, né? E o quanto que aqui eu trago um pouco do limite. O que é pôr limite? Limite também é cuidado. E limite não tem a ver com violência, né? O que eu fui fazendo com a Ana, eu e a psiquiatra, foi observar ela, foi essa linha que é do criativo, sabe assim, onde que começa em que momento dessa linha tênue e porosa, que é da criatividade que depois vira destruição, né? Que eu destruo, tenho que destruir a Ana para validar que agora a norma tá posta, né? Eu acho que é um pouco isso, e a gente vai nessa linha de apostar mesmo, nessa... E aí eu fiquei pensando da sua dicotomia, né, que você fala da violência e criação, e eu fiquei trazendo um pouco da teoria da teletransferência, do quanto a transferência também traz muitas relações de violência. Então, era outra coisa que eu gostaria de ter me aprofundado também, assim, de ter... Adeus, ótimo. Tá bom, adeus. É isso. Respondi, Deise? Respondeu, Deise? Não Respondeu é porque sim. senão já passou um pouquinho do tempo, eu vou falar bem brevemente para dar a voz para a plateia falar, porque senão vai ficar sem tempo. Eu estou rindo aqui porque a Tamires não ia descrever as cenas no trabalho. Você lembra disso, Tamires? E eu falei, por favor, você descreva pelo menos algumas cenas. E agora só confirmou que bom que a gente botou as cenas. Mas o que eu queria falar, na verdade, é assim. Para mim, o trabalho, a conclusão do curso de nível 1, para mim, tem um objetivo. Eu foco assim: a pessoa precisa mostrar que ela aprendeu o que é psicodrama e que ela sabe usar o psicodrama. Então, eu normalmente eu não faço muita questão de uma coisa muito acadêmica, de uma coisa muito. Eu acho que a pessoa precisa ser ela, eu acho que é importante que a pessoa se mostre, de certa forma, né? Mostre como ela faz o psicodrama e que ela mostre que ela entendeu, que ela conheceu o psicodrama. A Tamires, desde nossa primeira conversa a respeito da monografia,
a Tamires sempre mostrou uma enorme curiosidade e ela tinha na cabeça dela um trabalho que dava uns 50 trabalhos, porque ela queria falar sobre tantas coisas. E aí eu falei, Tamires, não vai dar, porque você não vai acabar esse trabalho nunca. Então, vamos ver assim, vamos selecionar, vamos peneirar aqui, porque vai ficar muito difícil. E aí a gente ela escrevia, aí eu falava, olha, mas assim, isso aí teria de aprofundar mais nisso, será que é isso? Será que é isso? A gente foi tentando é, é, limitar um pouco na abrangência, por isso que eu acho que você tem vários trabalhos para escrever, né? Mas tem uma coisa assim que eu acho que ela sempre foi muito corajosa com esse trabalho, quer dizer, de fazer o trabalho lá e de escrever sobre esse trabalho, né? E o que sempre me impressionou muito na Tamires é que o tempo todo ela buscava entender, fundamentar e refletir no psicodrama. Em nenhum momento ela foi tentada, ela buscou explicar nada do que ela fez, nada do que ela entendeu, nem do que ela queria entender, nenhuma reflexão dela em outra teoria que não fosse psicodrama. Então, toda a referência dela, ela. Mas, assim, o que que a socionomia diz, o que que o Busto diz, o que que o Merengue diz, o que que o Moreno diz, o que que o Fonseca diz, aonde que está isso? O tempo todo. Então, nada, ninguém tem uma formação, ninguém é mais psicodramatista do que a Tamires, né? Então, isso só comprovava o quanto, quer dizer, porque eu digo, ser psicodramatista não é ter título, não é se formar, é acreditar de tal forma no método que ele fica internalizado na vida da gente. A gente acredita, né, na metodologia, né? E eu acho que é isso. Ela conclui o curso dela hoje, ela entrega a monografia, ela passa pela banca, mas ela comprova que ela é uma psicodramatista na vida, né? Toda o relato dessa experiência só reafirma isso, que o olhar dela, o modo como ela se coloca no mundo, já está contaminado, da melhor contaminação possível, pelo psicodrama, né? Então, foi um prazer te orientar, Tamires, foi ótimo, não me deu praticamente nenhum trabalho, a não ser dizer calma, menos. né? Concordo com tudo que faz. A Camila fez um texto lindíssimo, a Deise também. É, eu acho que certamente tem de adaptar para poder publicar na revista. Certamente você tem outros trabalhos para escrever. Acho que você pode continuar escrevendo sobre violência, se for da sua vontade. E acho que tem isso. Você tem uma escrita, foi que eu falei, onde você se coloca, né? E coloca de uma forma muito apropriada, leve, verdadeira, mas consistente. Então, isso também é muito importante, porque às vezes tem pessoas que têm uma escrita diferente, que é super válida, mas a sua escrita é uma escrita que toca a gente, né? Então, acho que é isso, que eu não vou dar vez aos outros, né? Então, é isso que eu queria falar hoje. E a banca precisa dar uma nota, ou pelo menos reafirmar aqui publicamente se o conceito é de aprovação ou não, se a aprovação é, com louvor, sem louvor. Não, eu não sei se tem que ter com louvor, né? Só aprovado ou não. Está Sim, aprovada, Tamires, você está está aprovada, aprovada. está aprovada. Aprovadíssima, viu? Parabéns, Aprovadíssima. Com louvor. com Com louvor. louvor, psicodramatista. Ah, Bem-vinda, bem-vinda, né? A colega. nova psicodramatista. Já vai ter que mandar papelada para a FEBRAP. Tá bom, gente. Então, agora está aberta para os colegas e a plateia fazer comentários, fazer perguntas, né? A gente ainda tem alguns minutos aí. Gostaria de, eu gostaria de parabenizar a Tamires e a SOPS também por essa linda trajetória, de alguma
forma, eu fiz um pouquinho parte também, conhecendo a Tamires e acompanhando, e à medida que eu fui ouvindo, eu fui lembrando também um pouco do que você compartilhou comigo e com o grupo. Então, assim, parabéns a todos vocês, né, que fazem parte dessa construção, e foi, assim, muito bonito de assistir, eu nunca tinha assistido nenhum TCC pela SOPSP, a primeira vez, né, desvirginei. Que bom. Lindo, muito lindo. Eu lembro do Sérgio Perazzo falando assim, o quanto é importante esse momento de celebrar, é uma celebração. É uma celebração, exatamente. Não é o momento de ficar apontando. Eu gostei muito quando a Deise falou assim, olha, no íntimo a gente conversa. Eu também acredito nisso. Eu acho que esse é um modelo saudável e assim um momento onde a pessoa pode brindar, né? É como se fosse uma formatura mesmo, assim, toda essa trajetória e essa luta. Então, parabéns a todos vocês pela escola também, a banca e a Tamires. Eu vi aqui nesse trabalho, né, assistindo, assim, eu não li, mas essa apresentação é realmente essa Tamires visceral, essa Tamires senestésica. Então, eu acho que lidar com a dor, da forma como você lida com os afetos, mostra o quanto você realmente é intensa e você vive, como a Delsa falou, aquilo que você acredita, aquilo que você estuda, né? Uma idealista. Então, assim, foi lindo de ver e de estar aqui celebrando com você e com vocês, né? Uma Tamires inquieta mesmo, essa Tamires que eu conheço, que vai com medo mesmo e que está sempre buscando mudanças e acreditando no bem-estar, né? Que cuida enquanto está sendo cuidada, né? E se permite também mostrar sua vulnerabilidade. Então, parabéns, lindo trabalho, né? Muito gostoso de ouvir vocês falando sobre o trabalho dela. E acredito mesmo nesse potencial de ir para a revista, continuar apresentando nos congressos, fazendo aí o seu nível 2 aí com vocês, nível 3, porque a gente vê o potencial, uma intelectual, uma pessoa que estuda muito e que comprova na vida tudo isso que ela acredita, viu? E muito obrigada por estar aqui, pelo convite de vocês. Muito obrigada. Sim. Parabéns, Tamires. Agora a Jéssica levantou a mão primeiro, depois a Thaís. Ah, Dá para ouvir? Tá. A gente queria dar parabéns. Thaís, então é você. Meu Deus, que felicidade. Me ouvem? Sim, muito bem. Então tá. Gente, que felicidade ver a Tamires aqui defendendo esse trabalho tão lindo, tão potente e revisitar que a nossa turma, a gente esteve presente em alguma medida dessa construção, né, dessa continência e, Tamires, desse limite que cuida, que não violenta, né? Eu acho que a gente conseguiu construir isso, né, como grupo de nível 1 e tá aqui hoje. Eu não podia não estar aqui, eu falei, não, eu preciso, né? E que delícia, e abriu as portas, daqui a pouco todos nós estaremos aí. Ai, Tamires, queria poder comemorar agora, se não fosse tão distante, queria poder comemorar. Mas parabéns, curte muito. Obrigada. Thalita? Oi, boa noite. Boa noite. Só queria parabenizar a Tatá. Somos amigas de faculdade, amigas da vida, maternidade, de tudo. Eu me emocionei muito, estou super emocionada aqui. Várias falas do trabalho da Tatá, eu comecei a chorar e ficar arrepiada, porque a gente tem uma história muito parecida em muitos pontos. E a Tatá, ela é esse furacão mesmo. A gente sempre chamava Tamirão Furacão. Que onde ela passa, ela deixa a marca dela. E eu acompanhei, né, todo esse processo junto com ela também, mas ouvindo ela falar, ela trazendo essas cenas, né, o quanto mais impactante, potente, mesmo ela sendo a Tamirão Furacão, que ela sempre foi, ela nunca teve medo de mostrar e demonstrar as vulnerabilidades dela. Ela nunca teve medo de falar, eu não consigo, né? Ela sempre tem essa capa, né, de heroína,
mas é muito bonito quando ela também se enxerga nesse lugar e fala, não, peraí, aqui é o meu limite. E pedir ajuda e poder ali caminhar e compartilhar com outras pessoas, né? Mas é isso, eu tô assim, né? Não queria chorar, mas foi muito emocionante. Parabéns, amiga. Eu sei toda a sua luta, sua trajetória, então ver você aqui é incrível. Você é uma mulher, assim, que eu admiro muito e não consigo parar de chorar. Mas é isso. Eu acho que, para além disso, para finalizar, vou falar rapidinho. A gente que tem filhos pequenos, né? Lidar também com toda essa situação, quando sai a Tamires, psicóloga, que ao mesmo tempo, né? Não preciso ser psicóloga o tempo todo, mas quando eu chego em casa e tem todos os filhos, a rotina, toda a rotina do dia a dia, né? Então, às vezes, essa dor, acho que só quem sabe também, quem sente, que consegue compreender o quão, não só pesado, né? Mas o quanto enfim, é um fardo que hoje, ouvindo, né? Como acho que foi a Camila que disse, parecia um filme na televisão. É. Né? E a Tamires tem essa escrita maravilhosa, sempre teve, ela sempre engoliu os livros, gente, ela lia assim numa sentada e ela escreve muito bem, então, amiga, parabéns, tô muito feliz, muito emocionada, viu? Um beijo. Desculpa ter falado tanto. Nada, imagina. Mais alguém? Quem mais quer falar? Pode fazer pergunta também, né? Ai, nessa energia de celebração e de choro, assim, acho que é isso, assim, eu estou muito, muito feliz. Sai a Deise Banca, Deise coordenadora agora, muito, muito feliz, assim, de abrir as portas, né? A Thaís está ali, eu estou só olhando aqui para ela, né? Mas o trabalho da Thaís está lindo, está quase terminando. Tenho acompanhado as turmas, assim, já já a gente tem mais dois trabalhos também, com a Thaís 3, então é uma turma que se acolheu muito, é uma turma que, mesmo nesse lugar meio híbrido construído que a gente adaptou pós-pandemia, deu certo, então eu fico muito feliz de vê-las, colegas, né, não só alunas, agora colegas também, né, em processo de construção pelos congressos, é isso, tem que publicar, vamos fazer trabalhos juntos, vamos seguir. Isso aí. Uhum. É isso, estou muito emocionada também, assim, É isso. Podia, né, Que bom. agora a cidade da cozinha lá da Sopsp, né, Adelsa? É Essa hora, verdade, é. a cozinha, tomar vinho, tomar champanhe, comer um É salgadinho. verdade. Faz falta. Mas Faz mais falta. alguém quer comentar alguma coisa, falar? Não. Eu vou passar a palavra para a Tamires falar, para encerrar, então. Nossa, gente, todos vocês falando é como se eu tivesse sido abraçada, assim. Ó, Vocês, acho que todas aqui, né, contribuíram em algum momento, assim, nessa situação, né, ou depois, em alguns papéis diferentes, né, psicólogas, supervisora, amigas, todo mundo contribuiu um tanto e acho que viu esse processo, assim, de falar, não, vou fazer uma pós, e é isso, gente, 2 anos, sábado, quinzenal, criança querendo sair, criança batendo na porta, tudo isso, né, que a Thalita trouxe. E foi desafiador. E chegar assim, sabe, abrir as portas, eu vou logo fazer essa banca, vou abrir as portas aqui pro restante, vamos, né? E chamando, viu, Thaís? Porque tem muitas, elas são muito maravilhosas também, gente. Quero todos aqui também, nas próximas, porque vão ter temas muito bonitos. E que bom ter. É um peso, assim, gente, um peso bom que saiu e que novas coisas estão se abrindo, né? Quando a gente encerra outras coisas, sim, né? novas Artigo, bem. aí vai para outras coisas, outras camadas. Mas essa parte foi difícil, assim, foi
Ufa! E até essa temática ficou mais leve de falar. No congresso eu Uhum. falei chorando, hoje eu não falo chorando. Acho que já esse processo todo foi digerido direito, assim. Agradeço todo mundo aqui, está comigo de alguma forma. Obrigada. Eu também agradeço especialmente a Camila, que veio de fora como banca, né? E acho que a todos os presentes que vieram prestigiar, não só a Tamires, mas acabam prestigiando a SOPSP também, né? A Deise, que é como coordenadora, pode encerrar um pouquinho antes, né? Podemos tirar uma fotinho? Ah, tem que tirar foto, é verdade. Quem é que sabe tirar foto? Vai, Daisy. Coloquem os perfumes. Ah, agora até o Thiago entrou, a Ah, Jéssica. que legal. O Tiago é nosso aluno da nossa turma nova. Que bom que você veio. Ah, olá, Seja Thiago. bem-vindo, Bem? Tiago. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Sorriam agora. Um, dois, três e pronto. Obrigada, viu, gente? Foi uma delícia ver esse afeto todo aqui entre vocês. Obrigada. Muito Beijo, obrigada, gente. gente. Tchau. Parabéns, Tamires. Foi maravilhoso. Obrigada, Viu? Parabéns. Delsa. Parabéns, uhul! Agora eu vou tomar um vinho, viu? Só Tomar faltou, vinho. agora eu vou marcar